Para cada 1.000 passos que você dá, seus níveis de testosterona aumentam em 7 ninirugurirum por decilitro. Mas há um problema enorme e oculto. A maioria das pessoas caminha da maneira errada quando se trata de seus hormônios. Elas passeiam, andam sem rumo e não obtêm absolutamente nenhum benefício biológico com isso. Você já se perguntou se o seu trajeto diário para o trabalho está, na verdade, sabotando a sua masculinidade? Quando terminarmos hoje, você não apenas entenderá por que caminhar é a alavanca hormonal definitiva, você também reconhecerá o mecanismo biológico exato que protege a sua saúde. Vou detalhar a regra de 7 pontos de um estudo médico pioneiro de 2021 que prova que cada passo conta. Vou lhe mostrar como uma simples caminhada diária atua como um botão de emergência químico para o estrogênio que circula atualmente em seu corpo. E, o mais importante, vou lhe mostrar exatamente como integrar isso à sua vida, para que seu corpo não tenha outra escolha a não ser começar a se reconstruir. Antes de analisarmos por que isso funciona, precisamos observar o que acontece quando o movimento para. Imagine um grupo de homens jovens, saudáveis e ativos, caras no auge da vida. Certa vez, pesquisadores incluíram esses homens em um estudo com pedômetros, no qual foram forçados a reduzir sua atividade diária. Eles não mudaram a dieta deles. Não os privaram de sono. Simplesmente disseram: parem de se mover. Eles mantiveram seus passos em cerca de 1.500 por dia, imitando basicamente o estilo de vida do trabalhador de escritório moderno médio, que vai da cama para o carro e para a mesa. Os resultados foram assustadores. Em apenas 2 semanas, esses homens saudáveis sofreram uma queda maciça em sua sensibilidade à insulina. Seus corpos começaram a armazenar gordura em um ritmo acelerado. Mas a parte mais chocante? Seus níveis de testosterona despencaram. Seus corpos sentiram a falta de movimento e basicamente decidiram que o modo reprodutivo não era mais necessário para a sobrevivência. Eles entraram em modo de hibernação. Então, os pesquisadores reverteram o processo. Disseram aos homens para começarem a caminhar novamente, apenas caminhar. Sem agachamentos pesados, sem corridas, apenas movimento diário normal. Em questão de dias, os marcadores metabólicos começaram a se reverter. Os níveis de testosterona começaram a subir novamente em direção à sua linha de base. Este estudo provou um fato inegável. Seu corpo considera um estilo de vida sedentário como uma emergência biológica. Quando você para de se mover, sua testosterona não apenas cai, ela é suprimida. Mas isso foi apenas o que acontece quando você para. O verdadeiro momento de revelação veio em 2021, quando pesquisadores publicaram um estudo inovador usando dados da Pesquisa Nacional de Exame de Saúde e Nutrição do Zerhantuftone-UA. Eles examinaram centenas de homens e rastrearam suas contagens exatas de passos, bem como os níveis hormonais no sangue. Eles não encontraram apenas uma correlação, encontraram uma fórmula matemática. Eles descobriram que, para cada 1.000 passos adicionais que um homem dava por dia, seus níveis de testosterona aumentavam em 7 nirurirum por decilitro. Vamos fazer as contas. Se você tem atualmente um estilo de vida sedentário, dando apenas 4.000 passos por dia, e aumenta isso para 10.000 passos, é uma diferença de 6.000 passos. Isso é um aumento potencial de 42 pontos na sua testosterona basal, apenas caminhando. Mas aqui está a parte assustadora dos dados. Quando eles analisaram homens que davam menos de 4.000 passos por dia, a probabilidade de esses homens apresentarem testosterona clinicamente baixa era extremamente alta. Quando os compararam com homens que davam mais de 8.000 passos, os homens ativos tinham um risco 90% menor de ter níveis baixos de testosterona. O simples fato de movimentar o seu corpo elimina 90% do risco de seus hormônios despencarem. Para entender por que uma ação tão simples tem um efeito tão drástico, precisamos observar a gangorra do cortisol.
Imagine o seu sistema hormonal como uma conta bancária com um orçamento muito rigoroso. Seu corpo usa as mesmas matérias-primas, especificamente o colesterol, para produzir tanto testosterona quanto cortisol. Ele não pode produzir quantidades ilimitadas de ambos. Ele precisa escolher. Imagine que você está no trabalho e seu chefe coloca um prazo enorme na sua mesa. Sua frequência cardíaca aumenta, sua mandíbula fica tensa e seu corpo libera cortisol. Nesse momento, seu corpo diz: precisamos sobreviver agora. Não precisamos prosperar ou nos reproduzir. Ele rouba as matérias-primas destinadas à sua testosterona e as usa para construir hormônios do estresse. Isso é conhecido como roubo de cortisol. Caminhar é o antídoto definitivo contra esse roubo. Quando você caminha de forma constante e rítmica, induz um estado no cérebro chamado de fluxo óptico. À medida que o mundo passa pelos seus olhos em um ritmo previsível, a amígdala, o centro de medo do seu cérebro, na verdade se acalma. Caminhar literalmente diminui o volume da sua resposta ao estresse. Enquanto o treinamento de alta intensidade, como correr, aumenta temporariamente o cortisol por ser um estressor físico, caminhar o reduz. Ao caminhar, você diz ao seu corpo: estamos seguros, não estamos sendo atacados. Quando o cortisol cai, você libera essas matérias-primas e dá ao seu corpo os recursos de que ele precisa para voltar a produzir testosterona. O roubo de cortisol, no entanto, não é o único inimigo. Também precisamos falar sobre a estrutura física do seu corpo, especificamente sobre a gordura na sua região abdominal. Nem toda gordura é igual. A gordura nos seus braços ou pernas é, na maioria das vezes, apenas um armazenamento. Mas a gordura visceral, aquela gordura dura que empurra a sua barriga para fora, é diferente. A gordura visceral é quimicamente ativa. Ela se comporta como um órgão parasitário que produz uma enzima chamada aromatase. Imagine que você está trabalhando duro para produzir testosterona e a despeja em um balde. A aromatase é um buraco no fundo desse balde. Mas é ainda pior. Ela não apenas deixa a testosterona vazar, ela a converte. A aromatase transforma a sua testosterona em estrogênio. É por isso que homens com muita gordura abdominal frequentemente sofrem de baixa libido e mudanças de humor. Sua própria gordura está roubando ativamente a sua masculinidade. É aqui que a caminhada se torna a sua arma superior. Seu corpo queima combustível de maneira diferente, dependendo do quão duro você trabalha. Quando você corre ou levanta pesos pesados, seu corpo queima glicogênio, o açúcar armazenado nos músculos. É energia rápida para movimentos explosivos. Mas quando você caminha, você permanece na zona oxidativa. Esta é a zona onde o seu corpo se torna incrivelmente eficiente em mobilizar gordura e queimá-la como combustível. Através da caminhada consistente, você mata lentamente a fábrica de aromatase de fome. Você não apenas perde peso, você remove a arma química que está sendo usada contra você. Mas e quanto à comida que você ingere? Todos nós já experimentamos o coma alimentar. Você come um almoço farto e, uma hora depois, quer se encolher debaixo da sua mesa. Esse é o seu açúcar no sangue disparando e depois despencando. Quando o seu açúcar no sangue está cronicamente alto, seu corpo precisa liberar insulina para regulá-lo. Níveis altos de insulina são um sinal direto para os testículos reduzirem a produção de testosterona. É um mecanismo de proteção. O corpo pensa que o metabolismo está desregulado e decide que é um momento ruim para a reprodução. A maioria dos homens tenta consertar isso com dietas brutais e restritivas, das quais acabam desistindo. Mas a caminhada oferece uma solução alternativa. Os músculos das suas pernas, seus quadríceps, isquiotibiais e glúteos, são os maiores músculos do seu corpo. Quando você caminha, esses músculos se contraem milhares de vezes e agem como uma esponja gigante para o açúcar no sangue. Eles absorvem a glicose da sua corrente sanguínea sem precisar de quase tanta insulina.
Imagine que você acabou de terminar um jantar farto. Em vez de se sentar no sofá para assistir TV, você sai para caminhar por apenas 10 minutos. Com isso, você amortece o pico de açúcar no sangue e evita essa liberação maciça de insulina. Ao manter seus níveis de insulina baixos e estáveis, você sinaliza ao seu corpo que o seu ambiente metabólico é saudável, o que atua como um sinal verde para a produção de testosterona. Além da química, a testosterona não é apenas uma substância química, é um sentimento. Ela está ligada à dopamina, a molécula da motivação e da recompensa. Quando você fica sentado o dia todo, sente-se letárgico e o seu cérebro produz menos dopamina. Essa letargia resulta em um ciclo de baixa testosterona. O movimento quebra esse ciclo. Os biólogos chamam isso de efeito do vencedor. Quando um animal patrulha o seu território, explora novos ambientes e se move com propósito, a sua testosterona aumenta. É uma recompensa biológica por ser ativo. Caminhar, especialmente uma caminhada rápida e com propósito, imita esse comportamento de patrulha. Isso libera endorfinas e dopamina, o que melhora o seu humor e cria um ciclo de feedback positivo. A testosterona alta desperta o desejo de se mover, mas o ato de se mover faz com que o seu corpo queira produzir testosterona. Ao se forçar a caminhar, mesmo quando não tem vontade, você dá a partida no motor. Agora, como você realmente coloca isso em prática? Você não precisa de um manual de treinamento complicado, mas precisa entender os 3 pilares de uma caminhada para a testosterona. Primeiro, vamos falar sobre o ritmo. Um passeio tranquilo é ótimo para a sua saúde mental, mas para os seus hormônios, você precisa acelerar o passo. Imagine que você está andando por um aeroporto movimentado e está um pouco atrasado para o seu voo. Você não está correndo, mas está se movendo com propósito. Você deve respirar mais forte do que o normal, mas ainda ser capaz de falar em frases curtas. Esta é a zona ideal que queima gordura sem elevar o cortisol. Em seguida, você deve considerar o momento. Como discutimos no efeito esponja de açúcar, o momento mais eficaz para caminhar é logo após comer. Em vez de uma caminhada longa e exaustiva pela manhã, tente dividi-la. 10 minutos após o almoço, 15 minutos após o jantar. Essa estratégia de dosagem mantém o seu metabolismo ativo ao longo do dia e mantém os seus níveis de insulina sob controle. Por fim, pense no seu ambiente. Se puder, vá para fora. A luz solar é crucial, pois estimula a produção de vitamina D na pele. A vitamina D não é apenas uma vitamina, é um precursor de esteroides, um bloco de construção fundamental para a testosterona. Caminhar em uma esteira em um porão escuro é melhor do que ficar sentado no sofá, mas caminhar ao ar livre, sob o sol, é exponencialmente melhor. Você obtém o movimento, a redução do estresse, através do fluxo óptico e as matérias-primas de uma só vez. A beleza da caminhada é que a barreira de entrada é zero. Você não precisa de equipamentos caros, não precisa de uma matrícula na academia e não precisa aprender a forma perfeita. Você simplesmente precisa se levantar. Se você sente os efeitos de baixos níveis de testosterona, a fadiga, a névoa mental, a falta de motivação, não comece a procurar por uma pílula mágica. Comece consertando a base. Seu corpo foi feito para se mover. Quando você para de se mover, ele começa a desligar. Caminhar é o sinal que acende as luzes novamente. Elimina o estresse. Queima a gordura que rouba os seus hormônios e estabiliza o seu açúcar no sangue. É a maneira natural mais eficaz de criar um ambiente no qual a sua testosterona possa prosperar. Então, aqui está o desafio. Alcance 8.000 passos nos próximos 7 dias. Sem desculpas. Faça chuva ou faça sol. Faça isso por uma semana e depois pergunte a si mesmo como se sente. Você não apenas se sentirá mais leve, mas sentirá o motor finalmente dar a partida novamente. Comece a caminhar. Seu corpo fará o resto. Se esta história mudou a maneira como você vê o seu movimento diário, por favor,
Inscreva-se no canal e deixe um like. Nós revelamos os segredos biológicos que a vida moderna tentou enterrar. Continue se movendo, continue construindo. O próximo avanço para a sua saúde será revelado em breve.